boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos o nosso programa Em Pauta, esse nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, sempre com um tema muito importante. E claro, nessa noite nós vamos conversar sobre um tema que envolve a todos nós, especialmente você que mora num grande centro, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Problema do trânsito, mas não queremos apenas falar do trânsito, mas da estrutura, não é, em vista inclusive dos grandes eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos. Como está o trânsito brasileiro? Como enfrentar esses desafios de justamente conviver numa cidade onde algumas já têm previsão de estar paradas daqui a alguns anos, se alguma coisa não for feita? É sobre esse tema que nós vamos conversar nessa noite. Você acompanha agora a nossa matéria inicial. Para a maioria das pessoas que vive nas grandes cidades, o trânsito é apenas mais um dos elementos do dia a dia. Não adianta sofrer. O trânsito nos centros urbanos está cada vez pior e mais inevitável. A solução para não sofrer tanto nas horas diárias que se gasta dentro de um carro para ir, por exemplo, para o trabalho ou voltar para casa, é procurar alternativas que tornem esse período mais confortável. Os fatores de estresse são muitos. Aquele motorista que entra à direita ou à esquerda sem sinalizar, a lentidão ou o trânsito parado, os atrasos gerados, o risco de ser assaltado ou perder o carro em uma enchente, isso sem falar nas buzinas, que causam uma irritação muito grande. Mas se por um lado é impossível abrir mão de andar de carro, começar o dia estressado não é um bom negócio para ninguém. O caos no trânsito nas grandes capitais do Brasil, no Em Pauta desta noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores que novamente devem estar se perguntando que Padre Hamilton, Frei Moser enfrentando o tema do trânsito. Uma vez é aviação, outra vez é trânsito. O que isso tem a ver com o Em Pauta? E nós veremos que tem tudo a ver. Exatamente, até porque estamos sempre, Frei Moser, sintonizados nos grandes momentos que o país vive, nas dificuldades e, claro, a questão do trânsito não poderia ser diferente, não é? Até, inclusive, há algumas semanas atrás, nós tivemos aí a celebração da Semana Nacional do Trânsito, do Dia Mundial, não é? Sem carro, ou seja, pelo menos ali as pessoas se guardando um pouco mais, porque a frota de veículo em grandes centros, ela já está um pouco e bem acima da média, mas isso a gente vai entender muito melhor com o nosso convidado aqui. Temos a alegria de receber o professor Frederico Rodrigues, ele que é doutor em Engenharia de Transportes, diretor da Intraf, Consultoria e Projetos de Engenharia, e ainda leciona aqui em Belo Horizonte no curso pós-graduação do Cefet. Professor Frederico, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Muito boa noite, eu agradeço o convite. Eu acho que é um tema muito importante de ser debatido e muito importante de se conscientizar a população com relação aos temas que a gente vai conversar, porque todo mundo participa do trânsito, mas muitas vezes não tem acesso à máquina, à infraestrutura que debate e discute sobre as questões que geram esses problemas, por que não se resolve, por que a priori fica cada vez pior, a gente não vê um avanço. Porque, né? na verdade, o cidadão ele acaba recebendo os efeitos, não é? Mas quer dizer, a infraestrutura, o como está e o que pode ser feito, Sim, aí então hoje são nós outros elementos. vamos debater tudo isso. Uma boa noite a todos que nos assistem também. É um Be- prazer ser convidado por vocês. Estaremos aqui para debater a pauta. Tá certo. Agora, o professor, eu já quero começar aqui com uma questão, porque se nós olhamos, por exemplo, e você da Grande São Paulo que nos acompanha, São Paulo, por exemplo, segundo aí os últimos números, São Paulo é uma capital, a maior capital do país, não é? O coração econômico do nosso Brasil, 11 milhões de habitantes. Se a gente for falar da Grande São Paulo, você passa de 20 milhões. Mas a cidade em si, algo em torno de 11 milhões de habitantes, 6 milhões de automóveis.
e alguns especialistas dizem que se nada for feito em relação à questão do trânsito, em 2014, por aí, a cidade pararia. Isso corresponde mesmo à realidade de São Paulo e a partir de São Paulo a gente também poderia dizer de Rio, outras capitais? Bom, é o seguinte, essa frase, a cidade vai parar, ela é muito interessante de se falar, ela é impactante, mas na prática, uma cidade parar não existe. O que acontece, a gente vai ter congestionamentos cada vez maiores, cada vez mais vai perder tempo na volta para casa ou na ida ao trabalho, que é principalmente as viagens que mais impactam o sistema viário, porque é uma viagem chamada de pendular, ou seja, um grupo muito grande vai e volta no mesmo horário. Então essas viagens pendulares são as viagens mais impactantes do sistema viário. Mas é fato que é preciso se fazer cada vez mais, porque senão a gente vai ter uma cidade cada vez mais congestionada, né, e com mais tempo perdido no trânsito. Quando se fala em fazer alguma coisa, aí a gente começa a entrar nos conflitos de interesse de viver em comunidade em um centro urbano. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, para qualquer usuário, o que ele vai querer? Ele quer as vias mais livres para ele poder andar, ele quer menos congestionamento. Se você conversar com as pessoas que utilizam o transporte coletivo, ela vai falar que está doida para trabalhar um pouco mais, para poder conseguir comprar o seu carro e poder deixar de usar o transporte coletivo. Aí começa a problemática, porque quando você está no seu automóvel, você está com uma área multiplicada cerca de 35 vezes a área que você ocupa para caminhar numa rua. Então, quando você está no seu automóvel, na avenida, na rua, você está multiplicado por 35 vezes. E, de forma geral, a ocupação média dos veículos é muito baixa. Então, se você reparar aí nas avenidas, no horário de pico, geralmente é uma pessoa por veículo. Uma pesquisa recente que eu fiz, a gente fez a média em 13 corredores de Belo Horizonte, a média de ocupação veicular é de 1,4 passageiros por veículo. Você não tem uma pessoa e meia por veículo. Então, quando você está sozinho no seu veículo, você multiplica a sua área por 35 vezes. E aí é uma questão de democracia. Infelizmente, não há espaço nas vias para atender o desejo, o sonho de consumo de todo usuário do trânsito, que é o quê? Você fechar o seu vidro, ligar o seu ar-condicionado, ligar o seu som e você ir trabalhar sozinho, fechado no seu mundinho, né? Isso é inviável, é um modelo de planejamento no qual não é possível se contemplar. Bom, mas então o que tem que ser feito? Bom, aí a gente volta naquela questão que todos já devem ter ouvido falar, que é transporte coletivo. A questão do transporte coletivo não é uma bandeira nem política, nem idealista. A questão é física. Nós precisamos transportar as pessoas ocupando menos espaço na via. Isso é fato. Não há espaço para todo mundo se transportar no seu automóvel. E aí você pode me perguntar, mas então vamos ampliar a infraestrutura urbana? Vamos ampliar a infraestrutura das vias? Aliás, vias? alguns grandes centros estão tentando fazer, São Paulo mesmo. Sim. Questão de ampliação de metrô, a questão da melhoria, mas aí, do transporte público. Aqui em Belo Horizonte, as avenidas estão sendo alargadas e assim por diante. Exatamente. Ou seja, quando se faz uma melhoria em termos de infraestrutura de transporte, como, por exemplo, em Belo Horizonte estão se fazendo os BRTs. BRTs é uma sigla em inglês, que o correto, por falarmos português, deveria ser TRO, Transporte Rápido por Ônibus. Ele é um sistema que eu acho muito interessante para países em desenvolvimento como é o Brasil. Por quê? Porque o dinheiro gasto para construir 1 quilômetro de metrô, você constrói 10 quilômetros de TRO, de BRT. É um sistema rápido por ônibus, que tem uma eficiência similar ao do metrô. Tem gente que fala que não... No Brasil, por exemplo, nós temos Curitiba, que é um sistema modelo, sistema modelo, só que ele é implantado... teve um político que eu admiro muito, que é o Henrique Peñalosa, ele foi prefeito de Bogotá. Ele ficou sabendo do sistema de Curitiba, foi lá conhecer com o Jaime Lerner, que é o idealizador, voltou para Bogotá e implantou de uma forma muito mais enfática o sistema idealizado em Curitiba. E hoje, esse sistema de Bogotá, chamado Transmilênio, é o sistema por ônibus mais eficiente do mundo. Ele é muito enfático. O Henrique, ele pegou a ideia, mas ele fez mais drástica, como por exemplo, em horários de pico, há uma restrição em determinadas vias de andar com o seu automóvel. Ou seja, ele forneceu uma infraestrutura para você andar coletivamente de uma forma decente,
ao mesmo tempo que restringe a forma de você andar individualmente no seu automóvel. Então, a questão, voltando na questão, para finalizar, da ampliação da infraestrutura. Ampliar via não é solução. Isso é um fato. E houve um consenso em 1997 em Londres, num desses congressos gerais, que chama Better for Everyone, que significa melhor para todos, onde realmente chegou-se à conclusão que a ampliação da capacidade viária, da infraestrutura viária, não é a solução. Porque jamais nós vamos conseguir aumentar a infraestrutura viária, ou seja, quando eu falo viária, é realmente vias, largura de vias. Sim, perfeito. Jamais vai se conseguir ampliar isso na proporção em que a população e a frota de veículos está crescendo. Então, uma lógica muito simples. Você tem um quarteirão que é cercado por rua dos 4 lados. Okay. E aí, de repente, a gente começa com a conclusão de as vias estão estreitas. Aí você tira um pedacinho do quarteirão de cá, tira um pedacinho do quarteirão de cá, tira um pedaço aqui, tira um pedaço aqui. Eu garanto que em 6 meses após a obra, já está de novo. Aí você fala, nossa, mas as vias estão estreitas. E aí você faz a mesma coisa. Então, se você fizer isso, vai chegar uma hora que só existe um mar de asfalto. Não existe mais área para se morar, não existe mais cidade. Então, a ampliação da infraestrutura não é a solução. Porque também tem um fato, quanto mais se melhora o tráfego, mais se atrai tráfego. Isso é um fato. Então, o que tem que realmente ser feito... Opa, segura aí então. Não é? Nós vamos verificar, porque aqui estamos levantando a problemática. Agora, o Frei Moser, essa questão que o professor trouxe para a gente, nos faz pensar, por exemplo, em cidadania. Está dizendo que, por exemplo, já a gente vai conversar sobre essas possíveis soluções, mas esse caos que a gente enfrenta hoje não passa um pouco por essa noção muito precária de cidadania, dado, por exemplo, o egoísmo que as pessoas... Egoísmo, entre aspas, a gente tem que avaliar isso bem, não é? Porque realmente a pessoa trabalha, quer ter o seu carrinho, quer ir trabalhar nele, porque às vezes o transporte público não é lá essas coisas, problema de assalto, problema de uma série de coisas, enfim, e aí quer ter o seu carrinho, só que o carrinho dele, mais do outro e do outro, esse caos se faz presente. Então essa noção de cidadania, já a gente vai ver as possíveis soluções. Noção precária de cidadania não pode ser aí também um dos problemas para esse caos que nós temos visto? Padre Hamilton, 2 observações. Você tem o Francisco, seu carrinho também, né? Pois é, eu já tenho um pouco maior, então ocupo mais espaço. Olha, como é bom a gente trazer um especialista da área. Já falou em viagens pendulares, que eu nunca tinha pensado, vai e vem, não é? Todo mundo nos mesmos horários. Não é? Depois, política veicular, ampliar vias não é solução. Eu acho que isso vai causar um impacto. Porque muito prefeito vai dizer, como? Eu estava agora com planejamento, muito bem. Era a minha bandeira. Eu iria levar, além da cidadania, numa outra direção. Eu acho que o que ocorreu no Brasil e o que está ocorrendo agora tem que ser analisado à luz vamos dizer, de um século atrás. Quando houve, nem um século, talvez 60, 70 anos, a corrida do campo para a cidade. Já começa aí. Questão do êxodo rural. Êxodo rural. Em vez de se ter uma política para as pessoas terem tudo onde residem, trabalho, você concentrou os meios de produção em grandes cidades. Quer dizer, você construiu as grandes cidades. Ou seja, seria levar para lá escola, levar para lá lazer e assim por diante. Então já começa por aí. Eu acho que o erro já vem de longe. Segundo lugar, essa industrialização, a mesma coisa, ela hoje deveria diminuir. Porque você trabalha tudo na informática, não é? Para que você precisa de grandes fábricas? Para que você... Ou seja, tem que repensar novamente. Agora, gostei dessa sua colocação. Não há dúvida, é uma questão de cidadania. Todos temos que buscar soluções e aceitar opções. Porque senão todo mundo, mas eu tenho direito ao meu carro. Claro que tem. Você tem direito também à motocicleta. Agora, com aquela loucura do Rio lá na linha vermelha, aquilo é um risco tremendo. Muito grande. Quantos acidentes? Aí começa um outro fator. Né? Do engarrafamento. Acidentes. Aliás, né? o Brasil, Frei Moser, segundo a Organização Mundial da Saúde, está entre os países com maior número de mortes no trânsito, em todo o mundo. É um dos maiores, um dos campeões, infelizmente. Né? E aí é que entra falta de cidadania, falta de educação, pressa em chegar, vamos supor, aquela faixa que é reservada
para o socorro rápido. Ah, não, todo mundo pega e passa. Opa, é mais né? rápido. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é uma série de fatores que estão aí conjugados, uns históricos, mau planejamento, não foi feito de maneira adequada no passado e essa concentração urbana não tem solução. E eu, há muito tempo atrás, estava lendo aí uma obra que me chamou muita atenção. Megalópolis são ingovernáveis. Nova York. Eu andei lá tantas vezes, né, no metrô de Nova York e simplesmente a gente fica assim, espantado. É um atraso, não sei se agora melhorou, deve ter melhorado, né? Mas era um atraso, aquilo sacudia, trens velhos, sujos, tudo rabiscado, dos pés à cabeça. Isso Nova York. Grandes cidades, megalópolis, não tem solução. Então, tem-se que pensar num movimento contrário, em que você vai levar aos bairros, por exemplo, bancos, vai levar tudo que é necessário para redistribuir, não tenha dúvida nenhuma, e não concentrar. Perfeito. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Está reparando aqui que tanto o professor Frederico, Frei Moser estão aqui nos ajudando a entender um pouco mais a complexidade dessa realidade dura do trânsito nas grandes capitais aqui, inclusive do nosso país. No segundo bloco, nós queremos, então, começar a verificar quais são as possíveis soluções, não é isso? Alguma coisa já começa a ser acenada e no segundo bloco a gente quer aprofundar isso um pouco mais. Então, rápido intervalo, não saia daí, já já estaremos de volta.